pessoal, iremos continuar nosso tema sobre boas práticas e procedimentos de higiene. Primeiro, para buscar qualquer alimento seguro, seja ele processado, minimamente processado ou in natura, é necessário a existência de procedimentos que tornem o alimento livre de perigos químicos, físicos e biológicos. A nível de perigos químicos, nós temos, por exemplo, resíduos de antibióticos, aditivos que, se adicionados em quantidades excessivas acima do permitido pela legislação, também é um perigo. Desinfetantes e sanitizantes utilizados no processo de limpeza e de sanitização, que os dois juntos, limpeza e sanitização, é o que nós chamamos de higiene. Também como riscos físicos, nós temos metal, pedra, madeira, vidro ou qualquer outro material que não seja natural ao produto final desejado, e também a nível biológico, bactérias, vírus ou alguma substância metabólica, algum produto produzido pelo micro-organismo, como uma toxina, por exemplo, da bactéria do Clostridium botulino, que pode ser produzida se as condições de higiene, condições de processamento de um alimento enlatado não forem ideais. Como obter esse alimento inócuo? Empregando medidas preventivas para o controle do perigo. As medidas devem ser aplicadas em toda a cadeia produtiva. E que medidas preventivas são essas? Inicialmente, são aplicadas as boas práticas de fabricação, e incluído nela os procedimentos operacionais. Em seguida, as boas práticas aplicadas passa-se para um programa de análise de perigos e pontos críticos de controle, em que ele é mais aprofundado e tem maiores garantias de alimento seguro, para você aproximar o seu produto o mais perto de um alimento inócuo e mais seguro para o consumidor. Como é começar essa implantação? Ela tem que vir desde o setor primário, a indústria, a comercialização e distribuição e com o consumidor final, certo? Essa cadeia de cuidados não pode ser quebrada. No setor primário, tem que se garantir a produção do alimento adequado ao ser humano, meio ambiente de baixo risco, controle de contaminantes, pragas, doenças e uma higiene adequada. Em relação às boas práticas em geral na indústria, é necessário a manutenção das instalações em relação às redondezas ao redor da empresa, a separação entre área suja e área limpa, tá? É a área onde você recebe matéria-prima, por exemplo, e tem um estoque de outros materiais, e a área limpa, a área de processamento e a área de produtos já prontos, acabados. Para evitar que a sujeira ou a contaminação que tenha desses produtos na área suja venha contaminar o alimento que está livre dessas contaminações. Utilização de revestimentos resistentes e fáceis de higienizar, tanto em bancada, piso, porta, teto. Manutenção e calibração periódica de equipamentos e máquinas, principalmente dosadores, certo? Os dosadores de aditivos para evitar e as balanças para evitar você adicionar mais do que o necessário, e registrar tudo em relação a isso, porque se ocorrer algum problema, você sabe em que ponto aconteceu o erro e pode achar a solução mais fácil. Em relação também às boas práticas aos fornecedores, que muitos esquecem. Essas boas práticas, elas têm que estar de acordo com o programa da indústria, e os fornecedores, eles são, obviamente, essenciais, porque vão lhe fornecer todo o material necessário para produzir seu alimento. E a indústria de alimentos, ela não produz um produto de qualidade, a não ser que seja ela não produz um produto de qualidade a partir de uma matéria-prima ruim. Registro dos animais, guia de trânsito animal, alguns documentos que são necessários, declaração adicionais como de doenças, tratamento,
e também boletim sanitário de lotes. Em relação aos funcionários, que são nossos manipuladores, tá? Então, eles são extremamente fundamentais e são as maiores fontes de contaminação de um alimento. Tem que se realizar conscientização e treinamento do funcionário, avaliação dos registros médico periódico, relato de problemas de saúde ao supervisor, armazenamento e lavagem dos uniformes e registro de informações. Infelizmente, um manipulador mal orientado se torna uma grande fonte de contaminação dentro de um setor industrial, de um setor de processamento de alimentos. Aqui uma foto só ilustrando que os cuidados que você tem que ter não podem se limitar à área de processamento. Então, tem que se ter o cuidado em relação às possíveis contaminações provenientes na região ao redor da fábrica. E limitar a circulação de pessoas de setores, por exemplo, administrativo ou de visitantes, para o setor que não é necessário a presença dessa pessoa. Aqui a gente tem um exemplo de uma planta baixa e também o fluxograma de um abate de aves, só para ilustrar que para evitar muitas contaminações tem que ser pensado qualquer planta industrial, qualquer planta de processamento de alimentos, ela tem que ser pensada a nível não só da estrutura física em si, mas o arranjo de como vai ser os processos, quais as etapas de produção, elas têm que ser pensadas também a nível físico na planta, para que não tenha cruzamento de material. Por exemplo, se a recepção fosse bem nessa parte, entrava com as matérias-primas sujas. Aí, na primeira etapa, ela vinha para essa região com processamento. Depois, ela vinha para cá, onde ela ia continuar o processamento. E depois, ela ia sair por aqui. Certo? Será se essa região aqui, onde está passando o alimento já processado, e a região inicialmente suja, ela é o mais aconselhável, é a melhor disposição desse fluxo? Não, né? Porque pode haver uma contaminação dessa região para a área do produto já processado. Aqui as condições também de processamento, olha a diferença entre qualidade de parede, qualidade de limpeza de piso, em relação a uma indústria que tem todos os cuidados de higienizar, utilizar materiais de aço inox, ter toda a limpeza do chão e dos equipamentos e os EPIs corretos. Outra ilustração, não tem condições, tá? Não é porque o alimento não vai entrar em contato direto com essa tomada que ela tem que estar nessas condições, tá? Então, instalações, parede, piso, equipamento, manipulador, todos têm que entrar nas condições necessárias das boas práticas de fabricação. Aqui mais algumas ilustrações, pia para lavagem de mãos e também uma batedeira. Outra coisa em relação ao manipulador, além de saúde, além de o procedimento que ele vai ter que exercer, algumas condições pessoais de um manipulador de alimentos têm que serem orientadas e fiscalizadas. Uso de adornos, uso de perfume, esmalte, unha grande, excesso de pelos, certo? Então, tudo isso pode gerar uma possível contaminação. Aqui um procedimento, né, correto, antes de entrar na área de processamento, tem o local para fazer a higienização das mãos, sendo que esse acionamento, por exemplo, ele é feito sem contato com o joelho do manipulador, ele aciona a água e ao lado você tem a substância o ideal para fazer a higienização. Quando ele passar daqui, em alguma etapa mais à frente ou até aqui embaixo, ele pode ter o que a gente chama de pé dilúvio, certo? E o pé dilúvio, ele é como se fosse uma mini piscina com a substância sanitizante, higienizante, que vai fazer a higiene da parte de baixo e mais inferior das botas. E ela tem que ser grande bastante para a pessoa ser obrigada a pisar lá dentro e não pular por cima dessa região. Também tem que ser, nas boas práticas, também o controle de temperaturas, tá? Leite, por exemplo, ele tem um grande problema se a temperatura de armazenamento for
acima de 7 graus. O ideal é entre 4 e 7 graus. Então, se ficar em temperatura acima disso, pode vir a causar um risco microbiológico. Aqui, uma ilustração do processo de limpeza, né, que a gente tem que proteger o alimento e também, né, em condições de trabalho do trabalhador. E não existe vassoura para varrer indústria de alimentos. Então, tudo tem que ser lavado e higienizado com procedimentos, sequência de procedimentos, tem que realizar dessa forma, com produtos corretos e legalizados para serem utilizados em contato com o alimento, nas concentrações corretas e aplicadas pelo tempo correto, tanto o detergente como a substância sanitizante. Aqui outra ilustração. Aqui um ambiente grande, tem muita gente trabalhando, então o cuidado tem que ser de um por um desses funcionários, certo? E a gente também tem, dentro das boas práticas de fabricação, os chamados POP, que é os PPHO, que são os procedimentos padrão de higiene operacional, que são procedimentos descritos, desenvolvidos e implantados e monitorados, visando estabelecer uma forma rotineira pela qual o estabelecimento industrial evitará, a gente não vai combater, a gente vai evitar a contaminação de forma direta ou cruzada e a adulteração de produtos, preservando sua qualidade e integridade por meio de higiene antes, durante e depois das operações industriais. E, como dica, não esquecer que ela faz parte das boas práticas. Nesses procedimentos, ele vai ser o quê? Vai ser um documento com a lista de informações que tem que ser seguidas. Ele vai ter que ter itens sobre o monitoramento, a ação corretiva se não estiver sendo feito de forma correta ou não estiver sendo eficiente o procedimento, como foi ser registrado e as formas de verificação. Assim você uniformiza as ações, ou seja, todas as pessoas que vão realizar aquele processo, por exemplo, de limpeza de um pasteurizador, certo? Então, não vai ser só a mesma pessoa que vai realizar. Então, se for mais de uma pessoa, vai ter a uniformidade, porque ela vai seguir uma receitinha de bolo. Vai fazer a diluição das substâncias dessa forma, vai aplicar dessa forma, esperar por tanto tempo, vai ter uma sequência. E redução dos riscos associados à falta de higiene e tem que ser realizados antes, durante e após as operações. Exemplos: higiene de piso, de equipamentos, o modo de armazenar os produtos acabados, a matéria-prima e produtos de limpeza e de sanitização e também em relação, por exemplo, à higiene do manipulador. Existem outros tipos de pontos que têm que ser considerados. Dentro da estrutura, ele vai ser um documento mesmo escrito. Vou mostrar umas fotos mais à frente, de um exemplo. Dentro desse documento, que vai fazer parte do manual de boas práticas, que é obrigatório em uma indústria de alimentos, legalmente obrigatório, ela tem que apresentar instruções das sequências das operações e a frequência dessa execução. Vai ser lavado o piso toda vez que terminar um turno de trabalho e dessa forma, nessa sequência, tá? Então, é uma receitinha de bolo com tudo que você tem que fazer. Não tem que estar esperando ninguém para perguntar, não. Vai estar tudo lá. Ela deve conter também responsável pela execução e a lista dos equipamentos que vão ser utilizados para esse procedimento. Vai precisar de quê? Vai precisar de um balde para diluir, vai precisar de uma vassoura, vai precisar de um aspersor, vai precisar de alguma ferramenta para desmontar o equipamento, tá? Tem que estar tudo listado. Os materiais necessários, como por exemplo, qual detergente, qual sanitizante, descrição dos procedimentos e atividades críticas, ou seja, qual a parte daquele seu procedimento que você tem que ter mais cuidado, certo? A operação e os pontos que são proibidos, que você não pode fazer. Eu vou limpar o equipamento, mas eu não posso abrir o equipamento. Então, tem que estar escrito, não abra o equipamento, certo? Não ligue o equipamento, tem que estar lá, óbvio, escrito, de forma clara. O roteiro das inspeções periódicas, ou seja, vai ser realizado, mas eu vou simplesmente realizar e deixar lá? Não, tudo tem que ser fiscalizado e monitorado. São feitas análises visuais, organolépticas em relação ao olfato, visão e também até
análises químicas e microbiológicas para ver se aquela limpeza, se aquele procedimento foi correto e o local em que vai ser realizado. Uma observação que se o procedimento envolver alguma etapa de montagem e desmontagem de equipamento, deve haver a explicação detalhada de como deve ser realizado esse procedimento de desmontagem e montagem. O POP, né, ou PPHO, ou seja, esse documento de sequência, ele é obrigatório e é exigido pela vigilância sanitária, incluindo POPs ou procedimentos pré-operacionais, como limpeza e sanitização antes do início das operações de processamento do dia ou do próximo turno, e também durante a operação, durante a parte de funcionamento da fábrica, né? Limpeza e sanitização dos equipamentos e utensílios durante a produção e nos intervalos de turnos, inclusive nas paradas para descanso no almoço, incluir procedimentos dos manipuladores desde a entrada na área de produção. Então, entrou, vai para o vestiário, faz a higiene, troca o uniforme, faz a higiene novamente para entrar na área de produção. Então, tudo isso tem que estar bem explicado. E como é que é feito esse monitoramento, tá? Tem que estar escrito lá no documentozinho, certo? Eu tenho, dentro de uma fábrica, eu tenho um manual gigante. Então, eu tenho o POP para lavagem de mão dos manipuladores do setor de processamento. Eu tenho um POP de limpeza do chão entre os turnos. Eu tenho o POP de qualidade da água. Eu tenho um POP de inspeção das boas práticas do controle de pragas. Eu tenho o POP de higienização do equipamento X. E assim vai. Então, vai ser vários documentos específicos para cada operação que é realizada. E tem que estar nele escrito como é que vai ser monitorado. Vai ser monitorado através de ações organolépticas, ou seja, a parte sensorial vai ser só visual, vai ser por tato, por olfato, ou vai ser uma inspeção química, como por exemplo na verificação do nível de cloro de uma água de enxágue. Pode ser que a água de enxágue que está sendo utilizada tem cloro demais e ela vai deixar um odor ou um sabor indesejado no alimento, certo? Ou pode ser um controle microbiológico, onde você faz a análise das superfícies de contato com alimentos, equipamentos, utensílios e até da mão do manipulador. Ações corretivas que também tem que estar. Elas são ações corretivas incluindo procedimentos que assegurem a apropriada destinação dos produtos que podem estar contaminados devido às falhas durante os procedimentos operacionais, a retomada das condições sanitárias através da reinspeção, a aplicação das ações corretivas a eventuais desvios, garantindo inclusive o apropriado destino dos produtos não conformes e a elaboração e manutenção do plano de implementação dos POPs, incluindo formulários de registros, documentos, e todos eles devem ser assinados e datados. E como quem vai ser o responsável técnico para produzir esses POPs que vão estar dentro do manual de boas práticas, tá? A responsabilidade técnica da empresa por funcionário responsável e qualificado deve envolver um engenheiro ou técnico qualificado que tenha todas as informações e possa elaborar este manual. Aqui um exemplo de um POP, tá? Aqui é um POP, ó. É POP número 2 dessa empresa, tá? Aí vem a logomarca da empresa, aí ele diz, ó, procedimento operacional padronizado, higienização de ambientes e superfícies. Diz qual o objetivo, quais os documentos de referência, legais, aonde vai ser aplicado, ó, campo de aplicação, setores de processamento, manutenção, compra e engenharia da empresa. Aí dá algumas definições, que é para não ter dúvida do que é a nomenclatura que está sendo utilizada. Aí dá também a descrição dos produtos que são utilizados, como ele vai ser aplicado, a diluição que tem que ser utilizada
e a composição. Aí também pode ter outros pontos, certo? E tem que ter por obrigação como vai ser o monitoramento, certo? Bem detalhado, as ações corretivas, caso seja visualizado no monitoramento que não está sendo eficiente, como é que vai se proceder. E também as verificações, o que é que vai ser verificado, qual função esse local ou esse equipamento está sendo relacionado, que horas vai ser feito, a frequência, o dia da semana, o que é que vai ser feito para avaliar, quais produtos que são utilizados para essa higiene e assim vai. Um exemplo da parte só do fluxograma que vai estar aqui dentro, certo? Do POP. Aqui no meio, dentro dessas todas as informações, vai ter a descrição do procedimento. A descrição do procedimento pode ser bem elaborada, pode ser simplesmente um passo a passo. Aqui, por exemplo, de lavagem de manipulador. Ele vai fazer a sequência, molhar a mão, antebraço, todo detalhado. Professor, mas é muito besta, mas tem que estar lá escrito para evitar que um erro seja cometido e você possa matar ou prejudicar um consumidor por um alimento contaminado e também para preservar a saúde do próprio manipulador e para ter uniforme todos os procedimentos para todos que trabalham na área. Aqui só revisando, a gente viu na outra aula sobre BPF, quais os POPs, potabilidade, condições de higiene de superfície, prevenção de contaminação cruzada, higiene, controle de pragas, saúde dos colaboradores, identificação e estocagem de substâncias químicas, proteção de contaminantes e os registros. Então, tem POP de tudo isso. E dentro de cada item desse tem subtópicos que você pode trabalhar. Aqui algumas referências, façam os exercícios, participem do fórum, enviem suas dúvidas e até a próxima aula.